Pantera Negra Wakanda Forever chegou ao cinema essa semana e trouxe consigo um personagem que fãs da Marvel estavam esperando há muito tempo. Namor, o príncipe submarino. Tido por muitos como um dos primeiros personagens da Casa das Ideias, Namor é o rei de Atlântida, o reino perdido no oceano. E nasceu de histórias em que ele lutava contra o povo da superfície, que insistia em destruir o meio ambiente e botar em risco o reino e os súditos dele. Vou ser sincero, dá pra entender. Mas o Namor que chegou aos cinemas é um pouquinho diferente da versão original. Ele não vem de Atlântida, mas de Talocan. O que levou muitos fãs a se perguntarem: o que é Talocan? Qual a inspiração para essa escolha? Vem comigo e vamos falar sobre isso. Namor foi criado por Bill Everett em abril de 1939 como um personagem que seria lançado junto de um folhetim chamado Motion Picture Funnies Weekly. Mas ele só teve a sua primeira história em quadrinhos publicada alguns meses depois, na revista chamada Marvel Comics número 1, que foi publicada pela editora Timely Comics, que eventualmente se tornaria a Marvel. Durante a Era de Ouro dos quadrinhos, o Namor era conhecido como um ser das profundezas, mas a relação dele com a Atlântida só veio a ser explorada alguns anos depois, durante a Era de Prata, em uma história do Quarteto Fantástico. Com o tempo, foram criadas várias teorias sobre como a Atlântida teria sido afundada dentro do universo Marvel. Uma das mais conhecidas é que ela afundou durante um evento chamado Grande Cataclisma, que foi uma guerra que aconteceu entre os Celestiais e alguns deviantes aqui na Terra. Pois é, sabe os Eternos, daquele filme que a maior parte das pessoas odeia? Então, eles seriam a base para como a Atlântida foi pro fundo do oceano. Você vê que a Marvel tava com tudo mais ou menos pronto para usar essa origem, mas as coisas não foram tão fáceis. Por ser um dos personagens mais antigos da Marvel, houve várias tentativas de tentar trazer o Namor pro cinema. Na real, no final dos anos 90, os direitos do personagem foram vendidos para a Universal, e desde então eles estavam com um filme em andamento, só que o filme nunca saiu do papel. Só que aí, em um plot twist que deixaria até o Shyamalan surpreso, a Warner deu uma rasteira na Marvel e lançou o próprio personagem, Rei da Atlântida, do universo DC, que hoje todo mundo conhece. Amém! O resultado? Mesmo que a Marvel tirasse o Namor do papel, eles tinham perdido aquela característica única do personagem, aquela, digamos, marca registrada, e seriam vistos pela maior parte das pessoas como uma cópia da DC, mesmo que o Namor tenha nascido antes. Mas e aí? O que faz? Ainda não está muito claro o motivo exato da escolha, mas a Marvel resolveu sair dessa sinuca de bico usando uma nova origem para o Namor. Agora, ele não vinha de Atlântida, mas de Talocan, que, segundo os trailers indicam, é uma cidade submersa há muitos anos na região do México. E muita gente achou essa escolha interessante, porque Talocan é um nome derivado de Tlalocan, que é um dos muitos paraísos conhecidos na religião asteca. E pode até parecer meio estranho no começo você pegar o Namor e colocar ele tão associado com uma religião, mas se você parar pra pensar, Thor, Amor e Trovão já criou um precedente aí falando que todas as religiões do universo basicamente têm deuses que realmente existem. Então meio que tá lá, né? Antes da gente começar a falar sobre Tlalocan, acho que vale dizer que todas as informações que eu tô colocando nesse vídeo foram de pesquisas minhas. Eu não sou um expert no assunto, então se eu tiver cometido algum erro, por favor, sintam-se livres de comentar aqui no vídeo, para que a gente possa saber e ir aprendendo todo mundo junto. Também acho que vale dizer que alguns documentos que eu vi chamam o local de Tlalocan, enquanto outros chamam de Talocan, do mesmo jeito que o MCU chama. O motivo de alguns lugares usarem TL e outros usarem TA não ficou muito claro pra mim. Na real, parece que é uma questão de fonética, dependendo das tribos que falavam, mas assim, eu não tenho muita certeza sobre. Então se você sabe, também comenta aí embaixo. Vai ser muito legal a gente aprender junto. Beleza, mas o que é Tlalocan? Antes de responder isso, eu acho que vale a gente dar um passo atrás e responder uma outra pergunta. Quem eram os astecas? Os astecas eram um povo nativo de uma região chamada de Mesoamérica, que é uma região que engloba mais ou menos parte do México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica e mais uns lugares aí que
Eu não vou lembrar agora de cabeça. E eles construíram um dos maiores impérios do século XV, que durou bastante tempo até que ele foi meio que destruído pelos conquistadores espanhóis. A religião asteca, ela era bem complexa, e ela tinha como centro a ideia de que a natureza deveria ser respeitada e temida, e os deuses eram meio que uma manifestação da natureza, bem parecido com outras religiões ao redor do mundo. Só que eles também tinham uma visão bem diferente sobre a vida após a morte. Enquanto várias religiões viam a vida após a morte como sendo um resultado da vida que você teve, tipo a religião cristã, que quando você morre você poderia ir pro céu ou pro inferno, ou a religião nórdica, que quando você morre você poderia ir pra Valhalla ou pra Hell, dependendo se você foi um guerreiro ou um vacilão. E sim, eu sei que eu tô resumindo bastante, mas é só pra não fugir muito do tópico. Os astecas acreditavam que a vida após a morte dependia de como a pessoa morreu. Havia diversos paraísos, e dependendo da forma como ela morreu, ela iria para um ou para outro. Então, guerreiros e sacrifícios iam para um lugar, mulheres que morreram durante o parto iriam para o outro. E tinham aquelas mortes que eram associadas à água. Por exemplo, se a pessoa morresse afogada, se ela morresse durante uma tempestade, tomando um raio, ou até por algumas doenças que às vezes eram associadas à água, como diarreia, por exemplo. Morrendo em alguma dessas condições, essas pessoas iriam para um lugar chamado Tlalocan. E eu tenho certeza que eu tô falando esse nome errado, gente, desculpa. Realmente é foda. Essas pessoas iam para Tlalocan, o paraíso governado pelo deus asteca da chuva Tlaloc, que geralmente é representado por uma máscara com olhos redondos enormes e presas. E algumas fontes que eu vi diziam até que ele era tipo meio crocodilo, sabe? Mas não eram só os mortos que entravam em Tlalocan. Bernardino Sahagún, um missionário franciscano que foi pro México no século XVI, descreveu em um manuscrito chamado Primeros Memoriales. Ele teria descrito uma história de uma princesa chamada Quetzalpetlau. Como? Mano, eu tô matando espanhol aqui, gente, me perdoa. Essa princesa teria sido dada como morta depois de sofrer uma crise de diarreia. Yup. Diarrhea. E aí, quando ela voltou ao mundo, quando ela acordou e foi recuperada, ela comentou que durante o momento em que ela estava desacordada, ela teria visitado Tlalocan. A princesa teria explicado que o lugar são terras verdes cobertas de uma névoa e que lá dentro ela foi guiada por um espírito a passar por alguns desafios, e depois que ela passou por esses desafios, ela teria chegado na praça central, onde ela conheceu os deuses do local e aprendeu um pouco mais com eles, conhecimento que ela trouxe de volta e acabou usando para tentar ajudar os humanos no nosso mundo. O culto do deus Tlaloc e a existência de Tlalocan foram tão importantes que até hoje ainda existem algumas regiões que seguem essas ideias. Um exemplo disso são alguns grupos xamânicos na região norte de Sierra de Puebla. Eles buscam entrar em Tlalocan durante os sonhos, da mesma forma que a princesa fez, e trazer de lá conhecimentos que eles possam usar no desenvolvimento espiritual do nosso mundo. Um dos livros que eu li para poder fazer esse vídeo, chamado The Dialogue of Earth and Sky, Dreams, Souls, Curing and the Modern Aztec Underworld, foi escrito pelo autor Timothy K. Knabb e descreve algumas características de Tlalocan a partir de entrevistas que o autor fez com esses xamãs que visitam a Terra durante os seus sonhos. E eles dizem o seguinte: Tlalocan, nota que eles usam Tlalocan e não Tlalocan no livro. Enfim, Tlalocan compartilha com o nosso mundo algumas características geográficas básicas, como montanhas, rios, lagos, cachoeiras e vilas. Existem cidades que existem tanto aqui quanto no mundo deles. Há um oceano gigantesco a oeste e montanhas a leste de Tlalocan. No centro desse reino existe até Tlalocan Melau, uma cidade muito parecida com San Martin. No livro ele deixa claro que apesar de ser mais ou menos parecida com o nosso mundo, Tlalocan é um mundo onde as coisas não são sólidas que nem aqui. É um mundo etéreo, como um mundo de sonhos. Uma terra sagrada escondida sob a nossa e que serve de sustento para o nosso mundo. Conforme eu fui lendo, eu fui imaginando que Tlalocan é tipo um Stranger Things, sabe o mundo invertido do Stranger Things? É tipo isso, só que ao invés de se alimentar do nosso mundo, ele nutre o nosso mundo com a espiritualidade, com a energia que vem dos deuses. Knabb também diz que Tlalocan é dividido em regiões parecidas com o nosso mundo: norte, sul, leste, oeste. Leste, oeste. É isso aí. E cada uma dessas regiões é governada por um deus distinto. Lembrando que o Tlaloc ele é o governante supremo de Tlalocan,
mas não necessariamente o único deus de lá. Aí no centro, em Talocan Melau, os lordes e deuses do submundo se reúnem para tomar decisões. Seria tipo o centro político de Talocan. Sabe como se fosse o centro da cidade? É tipo isso, onde os deuses se reuniriam para tomar decisões, e essas decisões afetariam tanto o mundo espiritual quanto o nosso mundo. Beleza, essa é a Tlalocan que a religião azteca acredita, mas como isso conversa com o MCU? Ô editor, como o filme ainda não lançou, você pode fazer a sua mágica aqui pra parecer que a próxima parte foi gravada junto dessa? Ó, vou até fazer uma posezinha pra você poder começar dela, tá? Posezinha. Não, peraí, uma pose mais simples. Bom, agora que a gente já falou sobre Tlalocan, como... Peraí, gente. Fiz o que eu pude, não consegui. Enfim, agora que a gente já falou sobre Tlalocan, como que o MCU adaptou isso pro cinema? Foi fiel? Não, nada a ver, irmão. A primeira diferença já começa no nome. Ao invés de Tlalocan ou de Talocan, o MCU usou Talocan, com K. Ou seja, já dá pra dizer que não é a mesma coisa. Tem um momento no filme, quando o Namor tá contando pra Shuri como Talocan surgiu, em que ele explica que o povo dele, chamado de Talocanil, teria surgido a partir de um ritual que eles fizeram envolvendo o deus Shak, que é o deus maia da chuva. E daí? Os maias e os astecas não são tudo a mesma coisa? No, God! No, God, please, no! No! Os maias, na verdade, são outro povo que também viveram na Mesoamérica, na região aí da Península de Yucatán, que hoje engloba mais ou menos aí a América Central e o sul do México. E assim como os astecas, eles também se ferraram na mão dos espanhóis, só que de uma maneira um pouco diferente. Enquanto o Império Azteca estava no ápice durante a invasão dos espanhóis, os maias já estavam meio que capengando mais pra lá do que pra cá. O Namor explica pra Shuri que a mãe dele estava grávida quando a tribo realizou o ritual, e que o ritual consistia em pegar uma planta azul que tinha propriedades místicas, que eles meio que relacionavam com o deus Shak, triturar ela, transformar em um líquido e beber esse líquido. Quando a galera bebeu esse líquido, todo mundo apagou. Tipo aquele último shot da balada, manja? E aí quando eles acordaram, a pele deles estava azul, eles criaram guelras e não conseguiam mais respirar em terra, então eles tiveram que fugir para as profundezas do oceano, onde eles criaram o reino de Talocan. Ah, e o Namor também explica por que ele não é azul. Pelo que ele fala, pelo fato de que ele estava na barriga da mãe, o ritual acabou afetando ele de uma maneira diferente. E aí ele acabou conseguindo algumas características dos Talocanil, tipo de poder respirar debaixo d'água, ao mesmo tempo em que ele manteve uma pele humana e ganhou super força, resistência aumentada e a capacidade de voar. Nas palavras dele, ele foi um mutante do ritual. O Namor explica que durante o ritual, o povo dele meio que morreu na praia e renasceu no oceano. E se a gente pegar e dissecar essa frase um pouquinho, a gente vai perceber que ela lembra muito o mito de Tlalocan. Porque pensa bem, eles morreram durante um evento envolvendo o consumo de água e renasceram como seres de um reino aquático. Mesmo assim, eu acho que é seguro dizer que os Talocanil na real eram uma tribo maia. A gente vê isso tanto pelos detalhezinhos que eles colocam da cultura deles, tipo o culto ao deus Shak, ao invés do deus Tlaloc, quanto pela roupa que eles usam, que lembram muito as imagens com que descrevem os povos maias. Então, no final das contas, a Marvel meio que usou os dois. Ela pegou alguns detalhes de um povo, alguns detalhes do outro e mesclou no próprio lore. Tem até um momento no filme em que o Namor desce nas profundezas usando um elmo que lembra uma serpente cheia de penas. Isso, somado ao fato de que chamam ele de Kukulkan, é uma referência clara ao deus Kukulkan, que é outro deus maia, que é representado como uma serpente gigante emplumada que consegue voar e está associada ao trovão e aos ventos. Inclusive, eu li uma das histórias que fala como se o Kukulkan tivesse uma vez voado até o sol. E isso é até referenciado no filme, porque o Namor, ele pega e consegue levar uma esfera pro fundo do oceano, e essa esfera meio que reflete a pouca luz que chega no oceano e cria uma espécie de mini sol nas profundezas. Então, o povo dele trata ele como o cara que literalmente levou o sol pras profundezas oceânicas. É muito da hora isso. Se eu não me engano, a esfera que ele levou, ela era feita de vibranium, e é por isso que ela conseguia refletir a luz, mas eu posso estar errado, eu não lembro muito bem na real. Se você souber, comenta aí embaixo, por favor. Obrigado.
Enfim, como dá pra ver, tem muitas referências aí sobre os povos maias e sobre os povos astecas dentro desse filme. O que eu achei muito legal, sabe? Tipo, deu um corpo da hora pra história. Não dá pra me aprofundar em tudo, porque se eu fizer isso, esse vídeo vai ficar gigantesco. Então se você quiser mais informações sobre, se você quiser saber mais sobre Kukulkan, ou tiver curioso sobre as outras referências que tem no filme, curte esse vídeo e comenta aí embaixo. E eu prometo que, vendo que vocês estão curiosos por mais, eu faço um vídeo fresquinho sobre o assunto. Beleza? Agora, editor, pode colocar outra parte lá, como se nada tivesse mudado. Valeu! É isso aí, galera. Esse é o episódio sobre Tlalocan, que é a cidade que, teoricamente, o Namor tá vindo agora. E resolvi fazer essa pesquisa porque, sinceramente, é o tipo de coisa que eu acho interessante, sabe? Eu espero que você tenha gostado. Se você curte vídeos desse tipo, se inscreve aí no canal. Tem mais uns vídeos aí que eu tô trazendo. Eu gosto de falar sobre a origem de algumas coisas, conversar sobre histórias, criações, a própria história de alguns personagens. Então, vem comigo nessa jornada aqui no YouTube. Obrigado por estar comigo até aqui e até a próxima. Tlalocan.